o velho homem e o novo homem. Este primeiro par tem a ver com os termos relacionados às raças que envolvem as ordens morais conectadas à raça humana caída sobre Adão, Romanos 5,12, e a raça da nova criação dos homens sobre Cristo, Apocalipse 3,14. O velho homem. O velho homem é encontrado em 3 lugares nas epístolas de Paulo: Romanos 6,6, Efésios 4,22 e Colossenses 3,9. É um termo abstrato que descreve o estado corrupto da raça caída de Adão, seu caráter moral depravado. O velho homem é a personificação de todos os horríveis aspectos que marcam a raça humana caída. O velho homem foi crucificado com Cristo. Romanos 6,6 diz: sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, anulado, para que não sirvamos mais ao pecado. Aprendemos com isso que Deus aplicou juízo ao velho homem na cruz de Cristo. Romanos 8,3. O cenário desse juízo não está na alma do crente. É algo que aconteceu na cruz. Paulo acrescenta: para que o corpo do pecado seja anulado. Ele usa a palavra corpo aqui não para significar nosso corpo físico, mas para descrever a coisa em sua totalidade. Da mesma forma como diríamos o corpo do conhecimento científico ou o corpo do conhecimento médico e etc. O corpo do pecado foi anulado, não destruído ou desfeito, como nas versões em português, porque o homem segundo a carne está muito vivo no mundo e não foi destruído ainda. Paulo não poderia estar se referindo ao corpo humano neste versículo, porque a Escritura nunca chama o corpo humano, que é uma criação de Deus, de algo pecaminoso. O corpo humano foi afetado pelo pecado, mas não é pecaminoso por si só. Se nosso corpo fosse pecaminoso, Deus não rogaria que o apresentássemos a Ele para uso em seu serviço. Romanos 12,1. A versão King James traduz Filipenses 3,21, nosso corpo vil, o que no inglês de hoje transmite o pensamento de algo repugnante e pecaminoso. No entanto, quando essa tradução foi feita, mais de 400 anos atrás, significava simplesmente de pouco valor. Tiago 2,2. Para evitar esse equívoco, foi mais bem traduzido como nosso corpo de humilhação. O cristão professante se despojou do velho homem em sua confissão de Cristo. Não apenas o nosso velho homem, o caráter moral depravado do homem caído, foi julgado na cruz, mas Efésios 4,22 e Colossenses 3,9 nos dizem que o crente foi despojado dele, posicionalmente, quando foi salvo e, portanto, não está mais associado a ele. Como parte da nossa confissão cristã, em tomar o nome de Cristo e professar ser cristão, por nossa profissão, confessamente nos despojamos de tudo o que tem a ver com o estado corrupto do velho homem. O assunto em Efésios capítulo 4, verso 17 ao 5:21, tem a ver com o crente andando digno do seu chamado, por manifestar uma completa mudança de caráter diante do mundo. Isso ocorre porque é a mente de Deus que haveria uma continuação da beleza moral de Cristo neste mundo durante o tempo de sua ausência, por meio dos membros do seu corpo. Esta é a força da expressão Cristo em vós, esperança da glória, Colossenses 1:27. Portanto, Efésios capítulo 4, 22 ao 24, fala do velho homem como tendo sido despojado e do homem como tendo sido revestido. Aqui está em vista a restauração da semelhança moral de Deus nos homens, que foi perdida na queda. Gênesis 1:26, Efésios capítulo 4, 24. Isso foi cumprido na raça da nova criação, da qual Cristo é a cabeça. Gálatas 6:15,
2 Coríntios 5:17 e Apocalipse 3:14. Colossenses vê as coisas sobre a perspectiva da renovação da imagem de Deus no homem, que foi arruinada na queda. Colossenses 3:10. Isso tem a ver com o homem sendo uma representação apropriada de Deus na terra. Novamente, isso foi cumprido na nova ordem da humanidade sob Cristo. Em Efésios capítulo 4, verso 17 ao 19, Paulo descreve o caráter caído e corrupto do mundo gentil, do qual os efésios haviam sido salvos. Ele lhes diz que este estilo de vida é agora totalmente inconsistente com a chamada deles em Cristo. Ele diz: não aprendestes assim o Cristo. O Cristo é um termo usado nas epístolas de Paulo para indicar a união espiritual dos membros do corpo de Cristo com aquele que é a cabeça no céu. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12 ao 13. Versão New Translation. Seu argumento aqui é que devemos primeiro conhecer nosso chamado em O Cristo, o que é revelado nos 3 primeiros capítulos da epístola. É somente então que podemos ser propriamente nele ensinados, como está a verdade em Jesus. Verso 21. Jesus é o nome da humanidade do Senhor. Quando é usado sozinho, sem seus títulos habituais de Senhor e Cristo, refere-se a ele enquanto andava como homem neste mundo. A ordem nos versículos 20 e 21 é, portanto, importante de se notar. Primeiro precisamos conhecer nosso lugar em O Cristo, antes de podermos andar como Jesus andou neste mundo. Muitos cristãos sinceros não conhecem seu chamado em O Cristo e estão tentando viver como Jesus viveu, em lugar e posição neste mundo que são totalmente inconsistentes com o chamado deles. Como resultado, o Espírito de Deus não se identifica com isso de maneira louvável. Um cristão que tenta se comportar como Jesus enquanto ocupa um cargo no governo é um exemplo. Despojamento do velho homem não é um exercício cristão diário. Em Efésios capítulo 4, verso 25 ao 32, temos exortações baseadas no que é verdadeiro em nossa profissão cristã a respeito do velho homem e do novo homem. Infelizmente, na tradução em português, bem como na King James, traduzem os versículos 22 ao 24 como se fosse uma exortação ao cristão, como algo que devêssemos fazer em nossa vida na prática. No entanto, o despojamento do velho homem não é um exercício cristão. É algo que foi feito quando tomamos nossa posição com Cristo. O versículo 22 poderia dizer: tendo se despojado do velho homem. O versículo 24 deveria dizer: tendo se revestido do novo homem. Estes despojar e revestir não são realizados por meio de um processo de autodisciplina ou educação na vida do crente. É algo que fizemos ao nos identificarmos com a confissão cristã neste mundo. O velho homem não é sinônimo de a carne. O velho homem é um termo que é frequentemente usado pela maioria dos cristãos como sinônimo de a carne, nossa natureza caída pecaminosa. Mas isso é incorreto. O John Nelson Darby comentou: o velho homem está sendo habitualmente usado de forma incorreta para a carne. Quando examinamos mais atentamente a Escritura, fica bem claro que o velho homem e a carne não são a mesma coisa e, portanto, não podem ser usados de forma intercambiável. Se o velho homem fosse a carne, então esta passagem em Efésios capítulo 4, 22 ao 23 estaria nos dizendo que nos despojamos da carne, o que claramente não é verdade. Nunca é dito que o velho homem está em nós, mas a carne certamente está. F.G. Patterson disse: também não acho que a Escritura nos permite dizer que temos o velho homem em nós, enquanto ensina mais amplamente que temos a carne em nós.
Tampouco é correto falar do velho homem como tendo apetites, desejos e emoções, assim como a carne tem. Muitas vezes, os cristãos dizem coisas como: o velho homem em nós deseja as coisas pecaminosas, ou nosso velho homem quer fazer essa ou aquela coisa má. Tais declarações estão confundindo o velho homem com a carne. HCBG disse: eu sei o que um cristão quer dizer quando perde a paciência e diz que é o velho homem, mas a expressão está errada. Se ele dissesse que é a carne, estaria mais correto. O velho homem não é algo que tenha morrido no crente. Alguns falam do velho homem como estando morto, mas, novamente, esse equívoco sugere que havia algo vivendo no crente e que morreu. Antes, isto é uma descrição do caráter do nosso antigo estado, e não uma entidade viva que morreu em nós. Portanto, o velho homem não é algo vivo em uma pessoa, com apetites, desejos e emoções pecaminosas, mas um termo abstrato que descreve o estado corrupto da raça caída do homem, que Deus julgou na cruz, e o crente se despojou dele ao identificar-se com a confissão cristã. Não nos é dito que consideremos morto o velho homem, visto que o velho homem se refere ao estado corrupto da raça humana, e foi julgado na cruz e despojado pelo crente. Não há exortação nas Escrituras para que os cristãos considerem o velho homem como morto, como as pessoas frequentemente dizem. Isso novamente supõe que o velho homem é algo que vive em nós, ou seja, a carne, e que precisamos considerá-la como se não vivesse. Isso não significa que não precisamos nos excitar sobre impedir que a natureza caída haja. A Escritura diz que devemos nos considerar como mortos para o pecado. Romanos 6:11. Como mencionado anteriormente, toda verdade doutrinária deve ter uma influência prática em nossa vida. A força dos versículos que se seguem, em Efésios capítulo 4, mostra que o crente não deve mais manifestar as características do velho homem em nossa vida, mas antes manifestar as do novo homem. Este é o ponto de exortação em Efésios 4. Também acrescentamos que o velho homem não é Adão pessoalmente, mas o que é característico de sua raça caída e corrupta. Para vermos o velho homem mais claramente, devemos olhar para a raça caída sob Adão como um todo, pois é improvável que qualquer pessoa fosse marcada por todos os horríveis aspectos que caracterizam esse estado corrupto. Por exemplo, uma pessoa na raça caída pode ser caracterizada por ser irada e enganosa, mas ela não pode ser imoral. Outra pessoa pode não ser conhecida por perder a paciência ou por ser enganosa, mas ela pode ser terrivelmente imoral. No entanto, considerando a raça como um todo, vemos nela todos os horríveis aspectos que compõem o velho homem. O velho homem não é a nossa antiga posição diante de Deus. Nem devemos ver o velho homem como a nossa antiga posição em Adão diante de Deus, antes de sermos salvos. Nossa antiga posição é indicada no termo em Adão, 1 Coríntios 15:22. E nossa nova posição, agora que estamos salvos, é em Cristo, Romanos 8:1. Em Cristo significa estar no lugar de Cristo diante de Deus. Cristo foi aceito por nós, e a medida de sua aceitação é também nossa. Somos tão aceitos quanto Ele. A Escritura confirma isso dizendo: portanto, qual Ele é, somos nós também neste mundo. 1 João 4:17. Nas epístolas de Paulo, nossa antiga condição é designada pelo termo na carne. Romanos 7:5 e capítulo 8, verso 8 e 9. E nossa nova condição pelo termo no Espírito. Romanos 8:9, Gálatas 5:16 e verso 25. No entanto,
Embora não estejamos mais na carne, a carne ainda está em nós, e agirá se não andamos no Espírito. E quando ela agir, manifestará os horríveis aspectos do velho homem. O novo homem. Esse termo é encontrado em Efésios capítulo 4, verso 24 e Colossenses 3:10. Como o velho homem, o novo homem também é uma expressão abstrata que indica a nova ordem e perfeição moral na raça da nova criação de homens sob Cristo, debaixo de Cristo. O velho homem é caracterizado por ser corrupto e enganoso, mas o novo homem é caracterizado por justiça e santidade. Versos 22 ao 24. O novo homem é o novo estado que caracteriza a nova raça de homens sob Cristo. Essa nova ordem moral da humanidade se tornou vista pela primeira vez em Jesus quando ele andou aqui neste mundo. Verso 21. O novo homem não é Cristo pessoalmente. Como o velho homem não é Adão pessoalmente, da mesma forma, o novo homem não é Cristo pessoalmente, embora sua vida tenha caracterizado tudo o que o novo homem retrata. George Davidson disse: o novo homem não é Cristo pessoalmente, mas é Cristo caracteristicamente. Todas as características morais do novo homem foram vistas nele em perfeição. Essa raça da nova criação dos homens não começou até que Cristo ressuscitasse dentre os mortos para se tornar sua cabeça, como o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1:18. Ele enviou o Espírito de Deus a este mundo para unir os crentes, muitos irmãos, assim mesmo na raça da nova criação, que são da mesma ordem de humanidade. Romanos 8:29. Somos todos de um com ele, sendo da mesma ordem de humanidade nessa nova raça. Hebreus 2:10 ao 13. O novo homem não é exatamente o mesmo que um novo homem de Efésios 2:15, que se refere à união de crentes judeus e gentios em um corpo, a Cristo no céu. O novo homem é uma descrição dessa nova ordem moral da humanidade, na raça da nova criação. O novo homem não é a nova vida no crente. Assim como o velho homem é um termo abstrato e não se refere a algo que vive em nós com apetites e desejos, da mesma forma, o novo homem não é algo que vive em nós. Este é um equívoco muito difundido entre os cristãos. Comentários como: o novo homem em nós precisa de um objeto para olhar, ou precisamos nos alimentar das coisas que satisfaçam o novo homem. Estão confundindo o novo homem com nossa nova vida e natureza, que realmente tem desejos e apetites. Visto que o novo homem é moldado segundo a imagem daquele que o criou, Colossenses 3:10, fazendo parte da raça da nova criação, agora somos plenamente capazes de representar Cristo aqui neste mundo. As características do novo homem serão vistas em nós quando andarmos no Espírito. Gálatas 5:22 e 23. Para que manifestássemos as características do novo homem, Deus nos deu um exemplo perfeito em Jesus, Efésios 4:21, e o poder necessário do Espírito, Efésios 5:18. Se olharmos para a vida de Jesus como nosso padrão e estivermos cheios do Espírito Santo, certamente manifestaremos essas características em nossa vida. A separação do cristão na ordem maligna do velho homem por andar conforme o novo homem. A ênfase da exortação de Paulo nos últimos versículos de Efésios 4 é para que colocássemos em prática o que é verdade de fato. Já que nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem, então que acabemos com aquele velho estilo de vida corrupto e vivamos conforme o que caracteriza o novo homem.
Paulo menciona várias transições que naturalmente deveriam resultar da vida do crente enquanto ele caminha em verdadeira justiça e santidade. Eles são honestidade em vez de falsidade, verso 25, inabalável ira justa contra o mal, em vez de indiferença ao mal, verso 26 ao 27, dá aos outros em vez de furtá-los, verso 28, falar aos outros com graça, em vez de usar comunicação corrupta, verso 29, bondade em vez de amargura, verso 31 ao 32, ternura, compaixão, em vez de calor da paixão, versos 31 ao 32, mostrar graça aos outros em vez de ser irado, insistente, prejudicial e malicioso, verso 31 ao 32. Em Colossenses 3, Paulo menciona 10 características morais do novo homem, que devem ser vistas nos santos ao exibirem a verdade de Cristo em nós, esperança da glória. Colossenses 1, 27. São elas, no verso 12, misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. No verso 13, tolerância e perdão. Verso 14, amor. No verso 15, paz e gratidão. Algumas considerações práticas. Como mencionado anteriormente, é da mente de Deus que haja uma continuação da beleza moral de Cristo neste mundo no período de sua ausência por meio dos membros do seu corpo. Podemos ser exercitados sobre se estamos manifestando Cristo em nosso andar e caminhos. Nossa tendência é ser inconsistente nisso nas várias esferas da vida. Devemos manifestar as características do novo homem em nossa vida, não apenas em uma esfera, mas em todas as esferas em que atuamos. Os filhos de Israel deveriam ter um cordão azul nas franjas das bordas de suas vestes. Números capítulo 15, verso 38 ao 39. A cor azul, na escritura, é uma figura do que é celestial. Para nós, isso significaria que devemos manifestar um caráter celestial em nossa vida. Deuteronômio capítulo 22, verso 12, nos diz que essas franjas deveriam estar nas 4 bordas de suas vestes. Isso sugere figuradamente as 4 dimensões diferentes em que vivemos: nossa vida no trabalho ou na escola, nossa vida com nossos irmãos na assembleia, nossa vida em casa com nossa família e nossa vida pessoal quando estamos sozinhos. Podemos nos perguntar: minha vida é consistente em todas as 4 linhas de frente? Lembremos-nos de que as pessoas no mundo estão procurando hipocrisia no cristão. Qualquer pequena inconsistência é suficiente para elas lançarem suas pedras de críticas a Cristo, a quem representamos. Suponha que o caráter da nossa vida perante o mundo, quando vamos à escola ou ao trabalho, fosse escrita na parede de uma sala, e o caráter de nossa vida perante nossos irmãos na assembleia em outra parede. E como nos comportamos em casa com nossas famílias em nossa parede. E, em seguida, na última parede, o que fazemos em nossa vida pessoal quando estamos sozinhos. Se alguém entrasse nessa sala e lesse o que estava escrito nessas 4 paredes, pensaria que estava lendo sobre 4 pessoas diferentes ou sobre uma mesma pessoa.